Bom dia, queridos. Graça e paz. Queridos, pastor Lúcio falou sobre arrumar o armário. É muito interessante quando a gente coloca as coisas em ordem, né? E uma vez eu assisti um filme, eu não sei quantos assistiram, mas o filme é um filme muito interessante. E ele tem uma perspectiva filosófica muito interessante. O nome do filme é Perspectiva. Alguém lembra desse filme? Conta a história de um atentado que acontece numa praça da Espanha. É um filme antigo. E conta a história por umas perspectivas diferentes. A perspectiva do policial, a perspectiva de um casal que estava na praça, a perspectiva do terrorista. E aí vai contando a mesma história, mas diante de várias perspectivas. Quando o pastor Lúcio estava falando de arrumar o armário, eu estava pensando ali nas perspectivas desse evento. A gente vai ficando velho, a gente vai pensando de todas as formas, de todas as coisas, né? A perspectiva de alguém que vai arrumar o armário. E para pensar nas perspectivas, eu pensei nos personagens. Temos ali a desorganização, temos ali o arrumador, temos ali o espaço e temos ali as coisas. São os personagens, os vetores que estão envolvendo esse processo. E se a gente pegar isso e olhar a partir da perspectiva de cada um desses vetores, a gente vai chegar numa mensagem diferente. Então, se você está sem espaço, sem dinheiro, sem tempo, se você organizar a sua vida e colocar cada coisa no seu devido lugar, afastando aquilo que não tem que ocupar aquele espaço, jogando fora mesmo, né, tirando, e organizando, você vai ter mais tempo, mais dinheiro, mais espaço. Essa é a perspectiva do espaço. Então, seja lá o que você tem faltado, sentido falta na sua vida, pode ser que você seja a resposta para a sua própria oração. Porque muitos de nós, sobretudo que amamos e honramos a Deus e entendemos o governo e o controle de Deus sobre todas as coisas, somos tentados a terceirizar a responsabilidade da arrumação da nossa vida para Deus. Mas quando Deus criou o homem, em Gênesis 1:26, Ele falou, domine tu sobre todas as coisas. Deus nos criou para sermos organizadores. Amém, querido? Então diga assim, eu sou um organizador. Então, se está faltando alguma coisa na sua vida, você pode pedir a Deus inspiração, você pode pedir a Deus conselho, você pode pedir a Deus direção, você pode pedir a Deus sabedoria, mas em cima de tudo isso que você recebe, você vai lá e você organiza. Porque pode também correr o risco de pastor Lúcio olhar o armário, todo bagunçado, desorganizado, o espaço ocupado, ele olha e fala, seria tão bom se alguém organizasse esse espaço. Eu queria tanto que esse espaço fosse organizado. Eu estava precisando de mais espaço. E ele fica parando, Deus, organiza para mim, organiza para mim, organiza para mim. Mas ele tem que ir lá, tem que tirar tudo, colocar tudo assim. Ele fez essa expressão, né? E quando ele fez essa expressão, colocar tudo assim, eu imaginei aquela bagunça, né? Aquela coisa louca. Eu não sei porque na hora eu pensei no guarda-roupa da Kátia, eu não sei. Né? Mas é aquela coisa louca, desorganizada, todo bagunçado. Aí depois você vai pegando, vai dobrando, limpando e colocando cada coisa no seu lugar. Se a sua vida está muito desorganizada, você pode ser a resposta da sua oração. E se você não fizer aquilo que precisa ser feito, a sua vida vai continuar desorganizada. Afinal de contas, nada muda. Se nada muda, eu preciso fazer coisas diferentes para chegar a resultados diferentes. A outra perspectiva dessa questão é o espaço, né? Eu não tenho espaço, já falei. Agora a perspectiva do arrumador, que é o que eu estou falando agora. O arrumador, ele precisa saber que ele foi criado para arrumar. Você não foi criado para desorganizar, para destruir, para bagunçar a sua própria vida. Você foi criado por Deus para colocar as coisas em ordem. Quando Deus criou o mundo, criou os céus, criou a terra, Ele falou, vai lá, domina sobre todas as coisas e dá nome a todas as coisas, organiza, categoriza cada coisa, né? Nós fomos criados para organizar as coisas. Então, por natureza, nós somos organizadores. Isso dá trabalho. Isso vai depender de você querer fazer o que você sabe que tem que fazer. Por exemplo, ontem eu tinha que fazer a barba.
mas eu estava com preguiça de fazer a barba, né? Aliás, essa barba tem sido um objeto de muito estudo, né, para a minha própria vida. Em outubro eu tinha feito a barba, aí passei outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, 5 meses sem fazer a barba. E aí eu fui lá, só vou no mesmo salão, porque a gente tem essa coisa, né? O Lúcio também vai no mesmo salão cortar o cabelo dele, enfim. Coisa de velho. E aí eu demorei tanto para ir, e agora, ontem eu tinha que ir, fiquei com preguiça de ir, e eu fiquei pensando, mas a barba está desorganizada, a barba está feia, a barba está fora do lugar, mas eu não tive a capacidade de me levantar do meu apetitoso sofá, que eu estava ali descansando, porque eu acordei cedo ontem para fazer um monte de coisa, e eu estava ali agora dando aquela relaxada, e eu tinha agora 2 opções: ou eu me levanto, tenho trabalho para fazer a barba, ou eu deixo a coisa desorganizada e consigo desfrutar do meu espaço. O que venceu? A barba desorganizada. E eu não fui. Depois eu fui lá, dei aquele tapa no banheiro, aquela arrumada, botei um óleo, fiz o que pude. Por quê? O que eu quero dizer, queridos, é que muitas coisas na nossa vida estão desorganizadas, bagunçadas, feias, fora do lugar, porque você é preguiçoso. Porque você não quer pagar o preço de fazer o que você precisa fazer. Não vira para o teu irmão e fala, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Bota a tua casa em ordem. Eu quero ser, eu quero ser campeão. Então treina. Eu quero vencer. Então treina, luta. Muitos de nós perdemos a organização da nossa vida. Isso é a perspectiva do organizador, porque a gente não faz nada. Então tem a perspectiva do espaço, tem a perspectiva do organizador e tem a perspectiva da influência. A pergunta é, o que levou o pastor Lúcio a arrumar aquele armário? Por que falaram Marise alguma vez? Não sei por quê. Todo mundo falou Marise. De mulher para mulher, Marise. E foi mesmo? Nesse caso foi. Nesse caso foi. E é isso que eu quero usar na mensagem dessa manhã. Tudo o que nós fazemos sofre uma influência anterior. Porque se a Marise não fosse capaz de influenciar o Lúcio para ele tirar as coisas do armário, eu não sei por que ela que não arrumou. Não sei se ela teve preguiça, se ela quis abusar do marido, se ela foi um 71, se ela jogou na conta dele, se ela acha que isso é coisa de mulher. Eu não posso nem falar, porque eu posso, ser trucidado aqui pelas aliadas. Mas eu não sei por que ela falou para ele. Porque quando você vê uma coisa, você tem que ir lá e fazer, né? Você tem que ser a solução, né? Mas o fato é que, qual a influência que tem sido capaz de fazer você se movimentar? O que tem feito você fazer o que você faz? Obviamente, por conta de pastor Lúcio ouvir a sua esposa amada, quem ele ama, quem ele quer bem, e ela falou, meu amor, deve ter sido assim, meu amor, está desarrumado, dá uma ajeitadinha, né? Aí ele falou, tá bom, querida, claro, farei na hora, né? Isso é na perspectiva da família do pastor Lúcio. Se fosse lá em casa, Ângelo, tu não vai arrumar aquele armário, não, está tudo bagunçado lá. Eu falo, depois eu arrumo, mulher. São famílias diferentes, então cada um com as suas idiosincrasias. Mas o fato é que houve esse diálogo e ele foi lá influenciado e foi e falou. E ela foi e falou e ele foi e ouviu. O que é preciso para que você ouça? O que é preciso para a sua vida tomar um novo rumo? Qual a influência ou qual a força que faz você se movimentar? Então, eu tenho a história do rei Davi, e ele vinha numa pegada, ou ele vinha num envolvimento muito difícil na vida dele, porque ele tinha sido esquecido pelo pai, mas Samuel insistiu, e ele foi trazido, e agora ele recebeu profeticamente uma palavra: você será rei. E ele era apenas um pastor de ovelhas, e ele foi e continuou fazendo a mesma coisa, mas agora com uma palavra no coração. E aquela palavra, ela era poderosa, ele acreditava, mas era algo que ele não podia fazer nada a respeito. Mas ele recebeu e guardou aquela
palavra. Amém, querido? Nessa manhã, o que eu quero dizer para você é que a igreja, ou a Bíblia, ou Deus, eles não vão, de alguma maneira, entrar na tua intimidade para fazer aquilo que você precisa fazer. Mas a Bíblia, Deus, a igreja, a palavra ou o pastor vão, de alguma forma, tentar influenciar você para que você faça o que você precisa fazer. E nós acreditamos que a palavra que você vai receber, se você acreditar, pegar e fizer aquilo que você precisa fazer, a sua vida vai ser colocada em ordem. Você crê nisso? Em nome de Jesus, amém? Davi pegou essa palavra, foi, continuou sendo pastor de ovelhas, e a história conta que veio um urso, e ele defendeu as ovelhas do urso, e ele matou aquele urso. A história conta que veio um leão, e ele chegou com força a tirar de dentro da boca do leão aquela ovelha, e ele matou aquele leão. A história conta que ele foi lá levar comida para os irmãos, e estava lá o incircunciso, amigo do Alberto, Golias, o filisteu, e aí Davi falou, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Foi até Saul, e havia ali um prêmio, quem matasse aquele incircunciso de Golias, seria genro do rei, iria fazer parte da família real. E Davi falou, mas Davi não estava interessado talvez tanto no prêmio, mas ele falou, quem é aquele camarada? E ele foi até Saul e falou, olha, eu quero matá-lo. Não vai, já matei um urso, já matei um leão. E aí, por causa das experiências de Davi, e por causa da palavra que ele teve, ele foi influenciado a se movimentar. E se movimentando, ele alcançou um novo lugar na sua vida. E aí ele foi, venceu Golias, Saul deu-lhe uma volta, mentiu, não cumpriu o combinado, mas houve agora uma interação, houve um contato entre Davi e o rei, e a partir dali Davi deixou de ser um pastor, passou a ser um guerreiro, um lutador. O povo começou a reconhecer quem era Davi, chegou aos ouvidos de Saul que Davi tinha uma palavra profética, e agora Davi se tornou famoso, venceu Golias, começou a ir para as batalhas, começou a vencer pessoas e começou uma perseguição. E a palavra ainda estava ali no coração de Davi, mas aquela perseguição sobre a vida dele, ele não tinha nada. Ele só tinha a palavra, uma direção, uma orientação, e ele fez o que ele podia fazer, seguiu a vida. Só que teve uma grande diferença, ele acreditou. E a partir desse momento que ele acreditou, a história foi mudando. As situações, as circunstâncias, as intercorrências da vida, as portas que se abriram, as portas que se fecharam, as coisas foram mudando para Davi. Até que tem um momento, aqui em 1 Samuel capítulo 18, e eu vou ler com você esses versículos de 1 Samuel capítulo 18, veja comigo aqui, versículos de 1 a 4, depois dessa conversa de Davi com Saul. Por quê? Porque Saul estava perseguindo, Saul estava, de alguma maneira implicando com Davi, mas houve um relacionamento de Davi com Saul. E aí Davi vai na casa lá de Saul, e bate um papo, e começa a bater papo, né? Verso 18:1. E quando eles batem um papo, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica e até a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Então veja, depois que Davi mata Golias, depois que existe esse evento na vida de Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele não tinha nada, ele só tinha uma palavra.
E por causa daquela palavra que ele acreditou, ele guardou no coração, sabe, tipo a mãe de João Batista, Isabel, que ouviu aquilo que foi prometido e guardou no coração. Tipo Maria, quando ouviu a mensagem do anjo Gabriel sobre o que seria o seu filho e guardou no coração. Tipo Ana, quando ouviu a Samuel a palavra do profeta Eli e guardou no seu coração sobre o nascimento de Samuel. Tipo Sara, quando ouviu da promessa e recebeu a palavra e guardou no coração. Quando a Bíblia fala sobre essa ideia de guardar no coração, a Bíblia fala sobre uma perspectiva de você não esquecer, de você se lembrar, de você ter aquilo forte, pujante, latente, aquilo vivo dentro de você. E só fica vivo dentro de nós aquilo que nós acreditamos, e só fica vivo dentro de nós aquilo que nós damos valor, só fica vivo dentro de nós aquilo que de alguma forma chegou ao nosso ouvido e que a gente valoriza. Isso é uma tragédia, porque quando a esposa vira para o marido e fala: marido, endireita ali a porta do armário do banheiro, o marido fala: tá bom. E ele simplesmente esquece, e ele não endireita a porta do armário, e ele ignora, e ele fala: esqueci. A esposa sente o quê? Em cima de um esquecimento do marido, a esposa sente o quê? Raiva. E veja, você esqueceu. Eu marco contigo um compromisso para a gente vai se encontrar em tal dia, em tal hora, em tal lugar. Você não vai, você se esqueceu. O que eu sinto? Eu combino contigo que nós vamos a tal lugar juntos, fazer tal coisa, vamos fazer uma visita na casa de uma irmã, vamos fazer uma viagem juntos, e não esqueci. Como você se sente? Desprezado, porque se você fosse lembrado, significa que você teve importância. A raiva é um segundo ponto depois do desprezo, mas primeiro você fica assim: não lembrou de mim? Não valorizou o que eu queria? Uma vez, eu tive uma falha grave, porque minha filha pediu para eu trazer uma roupa para ela, e nós esquecemos, uma falta grave dos pais. E a indignação da minha filha, e a revolta da minha filha, e a ira da minha filha, ela não lembra, ela vai dizer que não, mas como eu estou acostumado, né? Foi algo tão profundo, tão intenso, e agora? Né? Que hoje, quando ela pede para a gente trazer alguma coisa, a gente se mobiliza. Aliás, criamos um grupo no WhatsApp da família, né? Para a gente poder lembrar de todas, são muitos assuntos, para a gente poder lembrar. Porque, às vezes, a gente esquece uma coisa de alguém que a gente se importa, e, de fato, é sem querer, e aí a gente corrige, para nunca mais esquecer de novo. Mas se eu esqueço uma, esqueço duas, esqueço três, esqueço quatro, é interessante que, quando tem algum interesse por trás, a gente não esquece. Mas, quando não tem interesse, a gente esquece. Por exemplo, se eu marcasse contigo, olha só, querido, vamos combinar o seguinte: amanhã, segunda-feira, às 4h, eu quero combinar contigo aqui na igreja. É só uma história, tá, irmãos? Combinado? Eu quero combinar contigo 4h para você vir aqui amanhã. Por quê? Porque eu recebi a notícia e está vindo aqui amanhã um empresário, e a quem tiver aqui, ele amanhã vai dar uma passagem de ida e volta para Israel. Mas tem que estar aqui amanhã 4h. Tá bom? Só vai e está garantido ter o direito a essa passagem quem estiver aqui amanhã 4h. Só tem 10 vagas. Ok? Alguém trabalha aqui amanhã, querido? Mas eu tenho certeza que alguém ia faltar ao trabalho. Alguém ia dar o jeito. Se só tem 10 vagas e eu tenho interesse, eu quero chegar, eu vou chegar 4h, horário que foi marcado? Eu vou chegar antes? Eu vou perder? Tem fila? Eu vou chegar antes. Eu quero essa viagem de qualquer jeito. Eu vou chegar lá o quê? 5h. Pior que quando eu chego lá 5h, já está todo mundo lá, Evelyn, todo mundo lá na fila assim. Eu vou dormir na fila.
Já viram aquela história que vem um fã, um cara cantar aí, famoso, aí o fã vai para a fila, um dia antes, leva a barraca, cadeira de praia, senta na fila, está fazendo o quê aqui? Não, estou esperando abrir para poder entrar, ser o primeiro. Que força, que influência, que poder, que coisa que marca, porque interessa. E aí, Davi, ele foi conduzido por Deus, porque ele não se esqueceu da palavra de Deus que ele ouviu no seu coração. Ele foi ungido, você será rei. E ele foi ungido, ele foi escolhido, ele guardou, ele não se esqueceu. Isso importava para ele, isso valia na vida dele. Ele valorizava aquilo que ele ouviu. E porque ele valorizava aquilo que ele ouviu, tudo mudou na vida dele. As coisas foram tomando uma ordem divina, foram se organizando de uma maneira sobrenatural, foram tomando uma organização diferente da talvez que ele até previa antes de ele receber a palavra e antes de ele guardar a palavra no coração. Mas uma vez que ele recebe a palavra e guarda a palavra no coração, se essa palavra foi profética, se essa palavra veio de Deus, se Deus tem esse propósito e Deus liberou essa palavra, o Senhor é aquele que vela pela sua palavra para a cumprir. Mas se eu esqueço, ou se eu não valorizo, ou se de repente, vocês são os vencedores de hoje, eu posso falar, cai uma tempestade antes de eu sair de casa, está chovendo. Sabe, queridos, nós somos dirigidos ou conduzidos por interesses. E esses interesses são a representação clara daquilo que nós guardamos dentro do nosso coração, daquilo que realmente nos importa. Por exemplo, eu sou uma tragédia com o aniversário. Eu esqueço data de aniversário. Hoje é aniversário do Marquinho. Marquinho, fica de pé, por favor, Marquinho. Esse Marquinho está de aniversário hoje, Obrigado, Marquinho. Mas eu não lembraria nunca se o pastor Lúcio não tivesse me falado, não esquece que hoje é aniversário do Marquinho. Por quê? Porque para mim, dentro dessa ideia mais de velho, né? Porque a gente vai mudando, hoje é o dia que ele nasceu, ele faz aniversário em relação ao dia que ele nasceu. Mas amanhã é o dia que ele nasceu mais um dia. Então ele faz aniversário também amanhã. E depois de amanhã também é aniversário. Essa é a minha ideia, não quero que vocês entendam a minha loucura. Então, se eu tenho que comemorar todo dia, para que eu vou comemorar qualquer dia? Todo dia é dia de festa. Todo dia é dia de comemorar a vida, porque todo dia eu estou vencendo um ano do ano anterior daquele dia. Então, todo dia eu tenho que te dar parabéns. Então, dentro da minha perspectiva, da minha visão, parabéns para você nessa data querida. Feliz aniversário. Tenha você nascido hoje, há um ano atrás, ou há tantos anos atrás, ou não. Por quê? Porque para mim, mas é a minha loucura. Então, para mim, dentro da minha loucura, a data de aniversário não é tão assim importante. Por isso que eu não lembro. E aí você pode falar, pastor, que loucura, eu já esqueci a data do meu aniversário, queridos. E eu acordei e esqueci, não sabia que era meu aniversário. Acho que foi a Kátia que me lembrou, por pior que seja a informação, mas é verdade. Ela falou, parabéns, eu falei, de quê? O que é hoje? Ela falou, hoje é seu aniversário. Isso foi em 1999. Eu não esqueço porque foi no dia do meu casamento. Eu casei dia 8, dia 9 eu estava lá, dia 10 eu estava de lua de mel. Vou lembrar de aniversário, irmãos? Fala sério. Dia 10 eu não estava nem aí para o meu aniversário. Eu estava em festa, era casamento, era lua de mel no Nordeste com a minha esposa, né? 30 dias de férias, passeando o Brasil inteiro. 33 dias de férias. Então veja, o que a gente se importa? Aquilo que a gente guarda no coração. E o que a gente guarda no coração? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valoriza. E o que acontece? Acontece que depois daquilo que a gente se importa, e depois que aquilo é guardado dentro do nosso coração, a nossa vida muda. Houve alguma coisa nessa conversa de Davi, na casa de Saul, que Jonatas estava por lá, e por causa de uma conversa, o texto é claro, uma conversa, depois daquela conversa, alguma coisa aconteceu naquela conversa. A vida de Jonatas e de Davi, elas se apegaram. Havia um antes
e um depois daquela conversa. Surgiu uma amizade depois daquela conversa. Surgiu um relacionamento que salvaria a vida de Davi depois daquela conversa. Por quê? Porque valorizaram aquela conversa. Na minha imaginação santa, eu posso pensar aqui como Jonatas, vendo a aflição do seu pai, vendo o filisteu Golias afrontando, o seu pai rei querendo resolver, impotente, o seu pai agindo e oferecendo tudo o que podia, e ninguém foi capaz de fazer, e Saul sendo envergonhado, Jonatas acompanhando como filho, querendo proteger o pai. Veio Davi, surgiu uma admiração no coração de Jonatas por Davi, na minha imaginação, mas não havia ainda um conhecimento. Aí Davi vai lá, mata Golias, daqui a pouco Davi está batendo um papo na casa, aí Jonatas, com toda aquela admiração, resolve ouvir Davi. E depois daquela conversa, a vida de Jonatas e Davi nunca mais seria a mesma coisa, porque houve uma influência, houve um poder que marcou a vida de Davi e que marcou a vida de Jonatas. Tanto que no versículo 2, Jonatas, por causa daquilo que marcou a vida dele e por causa da importância que Davi passou a ter para Jonatas, depois daquela conversa, ele começa a dar presentes. É o cinto, é o manto, é a espada. Verso 2 termina dizendo exatamente isso. Ó. Verso 4. Jonatas tirou o manto, túnica, espada, arco, cinturão. Literalmente, Jonatas deu até a roupa que estava no corpo para Davi. Por quê? Por causa de uma conversa. Que influência foi essa? Conversar. Bom, conversar ele implica pelo menos em duas pessoas. Se bem que eu já vi gente aqui da igreja, não vou citar o nome para não envergonhar, conversando consigo mesmo na rua. Pastor Lúcio também já viu essa mesma pessoa conversando, né? E às vezes essa pessoa que conversa consigo mesmo na rua, ela se aborrece. Então ela discute. Aí eu estou vendo... Está conversando com quem? Não, estou discutindo um assunto aqui. Né? É do conhecimento de mundo, amigo do Constantino. Não vou falar quem é, não. Depois vocês procuram se informar. Sabe quem é assim. Mas uma conversa implica em duas pessoas. Eu estou conversando contigo. Igreja, momento da palavra, se você quiser usar um nome menos formal, você está dizendo aqui que é uma conversa, aonde Deus usa uma boca para falar ao seu corpo e usa você para ouvir como corpo de Cristo o que Ele está querendo falar contigo. Ele está dialogando, está conversando com você. O fato é que nessa conversa que você está tendo com Deus, porque vir a um culto é oferecer a Deus louvor, é oferecer a Deus a vida, é oferecer a Deus a sua alegria, é oferecer a Deus aquilo que você tem, mas é também ouvir de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem estava hoje lá na aula de manhã entende que eu estou falando melhor. E aí Deus está conversando contigo. E a pergunta é, o que você faz depois dessa conversa? O que move a sua vida depois de conversar num culto com Deus? Porque Davi e Jonatas, depois de baterem esse papo, a vida deles mudou de uma maneira tão significativa que Jonatas começou a dar presente para Davi, né? O próprio Saul, daquele dia em diante, manteve Davi consigo, não deixou voltar à casa do seu pai. Davi, por sua vez, no verso 5, se você quiser continuar a leitura, tudo que Saul mandava fazer, Davi fazia com empenho, Davi se esforçava, Davi fazia com habilidade, Davi estava ali. Que conversa foi essa que mudou a história da vida do Davi, de pastor, agora que vai se tornar um guerreiro? Só por causa de um evento que ele acreditou em Deus e na palavra que Deus tinha dado a ele antes, através de Samuel. Então veja, a vida é feita de momentos, de lances, de cortes, de pedaços, coisas que acontecem. E de repente, o Vitor olha para ela, a Luísa olha para o Vitor, aí começa a cantar. Faz até música, se torna até Vinícius de Moraes.
né, em teus olhos, ô Luísa? Que momento é esse que marca a nossa vida e que nós vamos mudar definitivamente? Essa semana, eu peguei minha filha e levei-a para realizar um objetivo que ela tinha. E nesse local, nesse salão, nessa sala, onde ela foi realizar o seu objetivo, ali tinha um camarada, e esse camarada, ele disse para mim, não, porque eu sou... Talvez ele venha aqui na igreja, eu o convidei. É bem provável que ele venha. Se ele vier, eu digo para você, foi ele. Ele disse para mim, eu sou agnóstico teísta. Aí eu falei para ele, eu sou pastor evangélico. Foi mó barato, porque aí começou um embate de ideias. E é impressionante como o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas no momento que nós precisarmos. E em 20 minutos de conversa, ou 15, ele virou para mim e falou, eu tenho inveja de você. Como é que eu faço para sentir o que você sente? Como é que eu faço para alcançar o que você alcançou? Como é que eu faço para chegar a esse nível que você está? Como é que eu faço para ter isso daí? E eu usei aquela frase que eu costumo usar sempre. Se eu tiver que te explicar, você não vai entender. E se você não entender, e se você entender, eu não preciso te explicar. Vai na igreja. Aí ele me passa o endereço. Sabe, queridos, porque tem muita gente que está querendo ter a influência que você tem. E não é vírus influenza, é uma influência que você tem. Porque você se dispôs a vir para o culto, você se dispôs a vir para a igreja, você se dispôs a se expor à palavra, você se dispôs a bater esse papo com Deus. A pergunta é, o que você vai fazer com aquilo que Deus está te dando para você fazer? Porque se a Marise, ela vira para o Lúcio, amor, o armário está meio bagunçado, eu estou precisando de mais espaço. Sim, Marise, claro, farei o espaço, vou arrumar. Vocês estão rindo por quê? Eu estou falando... não estou entendendo. Eu estou elogiando o casal aqui, vocês estão rindo. Tudo bobo. Quando ele ouve uma perspectiva de alguém que ama, ele faz alguma coisa. Quando o Lúcio ouve a perspectiva de alguém que ele respeita, ele faz alguma coisa. Quando Davi conversa com Jonatas e depois daquela conversa acontece um sentimento, visivelmente Jonatas faz alguma coisa. E eu vou encerrar lendo João capítulo 15, porque para mim me parece que se torna bem tranquilo, bem fácil a compreensão do que a Bíblia fala aqui em João no capítulo 15, a partir do verso do número 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Verso 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida porque se importa pelos seus amigos. Verso 14. Vamos ler todos juntos? Vamos ali, 1, 2, 3 e já. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Captou? Eu só consigo obedecer a orientação de alguém que eu respeito, de alguém que eu valorizo, de alguém que eu amo, de alguém que é meu amigo. Porque quando meu amigo fala, não é um pedido, é uma ordem. Porque é meu amigo, porque eu valorizo o que pede, porque eu amo, porque eu respeito o que está sendo solicitado, porque aquela conversa para mim com o meu amigo não é uma conversa com qualquer pessoa, é uma conversa de alguém que eu quero valorizar em potencial tudo aquilo que aquela pessoa está falando, tudo aquilo que aquela pessoa está pedindo, e o que ela fala para mim, eu vou fazer. Ontem foi uma situação engraçada, porque eu fui sem gravata porque o pastor Lúcio falou, e ele foi com gravata porque eu falei, porque amigos são assim, e o pastor Lúcio é meu amigo. O amigo quer agradar ou quer fazer o que o outro quer fazer. E então, quando não fazemos o que o amigo das nossas almas nos orienta para fazer, será que de fato nós somos amigos dele? Verso 15. Já não chamo servos. O servo é que... Aí é que está, né? Porque se você ler a Bíblia, fará aquilo que eu lhe ordeno. Mas o servo é que é ordenado. Tu tem que fazer. Então o servo tem a obrigação.
Como você tem a obrigação de trabalhar para ganhar o seu salário, você tem a obrigação de fazer algumas coisas para ter alguns benefícios, obrigação. Mas Jesus fala, eu já não te chamo alguém que é obrigado a fazer as coisas, porque aquele que é obrigado a fazer as coisas não sabe quem é o seu Senhor, não sabe o que o seu Senhor faz. Não, em vez disso eu chamo vocês de amigos. Porque tudo o que eu recebi, eu também te entreguei. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu também lhes tornei conhecido. Tudo que eu sei, eu não manipulo informação para ser mais importante. Eu não pego a informação e vendo a informação para poder ter valor. Tudo o que eu recebo do meu Pai, eu te dou. Para que a gente seja igual. Para que assim como eu sou um com o Pai, você seja um comigo também. Então eu não bloqueio informação. Eu não manipulo informação. Eu sou verdadeiro, eu sou sincero. Eu falo. Tudo o que o Pai me contou, eu conto para vocês. Verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Para um pouquinho nesse texto. Eu só vou pedir para o meu amigo aquilo que eu sei que o meu amigo pode fazer. Porque se eu pedir para o meu amigo aquilo que o meu amigo não é capaz de fazer, o meu amigo vai ficar chateado, o meu amigo vai ficar triste, o meu amigo não vai ficar feliz. Imagina, vira-se a Luísa e vira para Laisa e fala, amiga, eu quero hoje que você toque violino para mim. Aí a Laisa fala, hoje, Luísa? Pode ser daqui a 5 anos? Porque em 5 anos eu consigo falar com a Rebeca, eu posso fazer um curso, eu posso aprender. Não, Luísa, eu quero hoje, quero agora. Aí a Laisa fica o quê? Feliz ou triste porque consegue atender a amiga? Triste, porque ela tem interesse de abençoar ou de responder às necessidades da amiga. Quando você, querido, servo de Deus, ouça, quando você pede aquilo que o seu amigo não pode te dar, você entristece o teu amigo. Porque ele sabe que você está pedindo coisas que ele não pode te dar. E ele fica triste, porque você está pedindo o que ele não pode te dar. E quando um amigo não pode atender a outro amigo, isso causa um desconforto. Por isso que Jesus fala, eu escolhi vocês. E se eu peço alguma coisa para você fazer, eu vou te dar condições de você fazer. Porque fiel é o que chama, o qual também o fará. Por isso nós trabalhamos aqui, a tirar aqui agora, mas nós trabalhamos aqui com aquela ideia de chamado, de serviço, porque tudo aquilo que Deus manda você fazer, Ele vai te ensinar, e Ele vai te dar condições para você fazer. Ele não vai pedir para você fazer aquilo que você não pode, não consegue. Deus não vê em você os limites que você vê em você mesmo. Deus vê você com outros olhos. Ele te vê como você é de verdade. Então, quando Jesus, o nosso amigo, pede para a gente fazer alguma coisa, Ele sabe da nossa capacidade. E Ele pede exatamente aquilo que você pode dar. Agora, quando nós pedimos para o nosso amigo, talvez a gente não peça exatamente aquilo que o nosso amigo possa nos dar. Ou a gente fica parado diante do armário, olha para aquela bagunça toda e fala, amigo, arruma para mim. Aí o amigo fala, eu sou o Espírito. Tanto que os meus adoradores me adoram em espírito. Eu não tenho corpo, eu não tenho mãos. Eu não posso ir aí arrumar. E você fica parado, amigo, arruma para mim. Aí o amigo Jesus fala, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou te fortalecer, eu vou ungir os teus braços, eu vou te dar inteligência, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar uma palavra. E aí você recebe isso e fala, obrigado, amigo, mas está desarrumado, eu quero que você arrume para mim, porque eu estou com preguiça, eu não quero fazer a minha parte. Vós sereis meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos ordeno. Tem coisas na nossa vida que nós não alcançamos, vitórias que nós não conquistamos, bloqueios que nós precisamos romper e não rompemos, porque simplesmente o nosso amigo já nos disse o que fazer, já nos disse como fazer, já nos disse o que precisa ser feito, já nos disse qual o caminho que nós devemos tomar para fazer. E a gente insiste em ficar parado, sem fazer nada. Então, a palavra dessa manhã é para dizer para você que Jesus
é o teu amigo. É para dizer para você que um amigo não vai pedir nada que você não possa fazer. É para dizer para você que uma conversa, uma palavra é capaz de influenciar um casamento, um romance, um amor, um ministério. Uma conversa, um ministério, um romance, um casamento, uma palavra. Mas imagina que você está exposto ao seu amigo, está exposto à palavra do seu amigo, você a ouve e a esquece. Como se sente o seu amigo? Que falou contigo, que te potencializou as mãos, que te potencializou os braços, que te deu sabedoria. Ele quer tirar a bagunça, mas ele é espírito. Ele é espírito, e ele precisa de um corpo para manifestar aquilo que ele quer que seja feito. Então ele tem o poder, e o poder dele está na palavra. E Deus te traz para o ministério, palavra da verdade. Por isso o ministério Palavra da Verdade, ele sempre vai ministrar, pregar, liberar palavras que serão para você fazer coisas. Palavras que serão para você agir. Guarda no coração, mas haja. Usando o exemplo que eu usei antes, Sara, quando recebeu a palavra, guardou no coração. Mas quando Abraão teve que levá-lo lá para o cume do monte, o filho Isaque, para sacrificar, Sara deixou. Sara não... Será que Abraão escondeu da mulher dele? Será que Abraão fez na encolha? Ou será que aquela mulher que também era da promessa, ela estava junto? Os dois não eram uma só carne? Ana, quando recebeu o filho Samuel, Ana foi lá e o entregou para o templo. Olha, eu recebi do Senhor. Maria, quando o seu filho Jesus nasceu, a Maria falou, lá em João, no casamento de Caná da Galileia, faça tudo o que ele vos disser. E ainda tem gente que adora a Maria. Eu não entendo. A mãe de João Batista, quando João Batista cresceu e nasceu, ela, meu Deus, que será desse menino, que coisa legal, espetáculo. E ele se tornou um sacerdote do Deus Altíssimo. Todos nós que recebemos uma palavra, que nós nos importamos, que nós valorizamos, a gente não esquece, porque o poder de Deus, ele será liberado para nós através da palavra que nós acreditamos e guardamos dentro do nosso coração. Por isso que liderar é lembrar. Por isso que Satanás trabalha no teu esquecimento. Por isso que o diabo trabalha em confundir você, em te dar um monte de informação. Daí aquela coisa do profeta novo e o profeta velho. Ele ouviu uma palavra, tinha que ter guardado. Aí depois veio outra, aí ele saiu da palavra que ele recebeu, morreu. Por isso que hoje a palavra, ela se tornou complicada, um instrumento para confusão. Porque Satanás sabe que se você pega a palavra de Deus, a palavra profética liberada de Deus, você guarda no seu coração, simplesmente você vai fazer coisas. E estas coisas que vocês vão fazer, porque estão debaixo daquela influência, vão gerar um milagre. Eram 4 espaços, todos bagunçados, ocupados. Um milagre aconteceu, ficou tudo arrumado e sobrou um espaço. Quando Deus dá uma palavra e você acredita, acontece um milagre. O que está desorganizado organiza e o que faltava agora sobra. Você é capaz de compreender o poder da palavra de Deus liberado sobre a sua vida? Porque quando você acredita na palavra, você vai ter experiências. Eu imagino que Davi, quando lutou com o urso, ele teve que lutar, mas era preparo de Deus. E aí Paulo diz, porque é leve, momentânea tribulação, não se compara com o eterno peso de glória. Aí Davi pode dizer, porque a briga com esse leão aqui, não se compara de eu me tornar o rei segundo o coração de Deus, que vai liderar o exército de Deus. O rei Davi, pai de Salomão, um grande sábio. Então veja que quando Davi estava lá, recebeu a palavra, ele não era nada, mas ele acreditou.
E as experiências que ele foi vivendo foram construindo nele um caráter, uma identidade, e um processo de Deus aconteceu na vida dele, até que se cumpriu todo o plano de Deus na vida dele. E aquele que era esquecido, que estava bagunçado, que estava por detrás das malhadas, das ovelhas, que foi até ignorado pelo pai, agora ele foi o número um, o rei, aclamado e honrado, porque onde tinha bagunça, sobrou espaço. Aonde faltava honra, sobrou honra para Davi, porque em lugar da afronta, porque ele acreditou na palavra profética que foi liberada sobre a vida dele, em lugar da desonra e da vergonha, Deus lhe deu dupla honra. E o próprio Deus chega a dizer: achei Davi. Deus te chamou para que você seja amigo. Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos cantar essa canção.